Olá pessoal, hoje vamos dar início à segunda parte da biologia celular e hoje vamos falar mais propriamente dito do núcleo celular, em que a gente não abordou na semana passada com tanta especificidade e hoje a gente vai descrever as questões envolvendo o núcleo celular e também falar um pouco do material genético e a importância dele para a nossa vida, para a vida dos seres vivos. Também nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a síntese proteica, né, que está muito relacionado com o material genético, com as instruções presentes no nosso DNA que vão dar a voz de comando para a síntese de proteínas. Então, começando na aula de hoje, a gente falou na semana passada sobre várias organelas, sobre as diversas funções da mitocôndria, membrana plasmática, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e muitos outros. A questão é que cada célula, ela tem na maioria delas, né, tem algumas células que são anucleadas, mas de modo geral, a célula vai ter uma cabine de comando, que seria um núcleo celular. É onde está o nosso material genético, ou seja, o nosso DNA, e dali que vai sair as instruções para que o funcionamento celular e as principais proteínas de estrutura e de metabolismo sejam sintetizadas posteriormente com a síntese proteica. Então, o núcleo celular ele é delimitado por uma membrana cheia de poros, né, que vocês conseguem observar melhor nessa figura. Então, a carioteca, que seria a membrana plasmática, bem entre aspas, do núcleo celular. A gente tem um nucleolo, que é essa bolinha bem no meio do núcleo celular, que seria um aglomerado de ribossomos dentro desse núcleo. A cromatina, que nada mais nada menos que é um estado, né, de condensação do material genético. Então lembra que eu falei para vocês? O DNA é como se fosse um miojo, né? E aí quando ele fica todo enrolado, a gente chama ele de cromatina, que é um estado mais espiralado desse DNA. O nucleoplasma, que seria como se fosse o citoplasma do núcleo, e por esses poros da carioteca que o núcleo mantém íntima relação com o citoplasma celular. Então a comunicação, a passagem de substâncias de material genético, de RNA, de outras substâncias, proteínas, vão ter intermédio por meio desses poros da carioteca, ok? Então, de modo geral, o núcleo celular é basicamente isso, a cabine de comando da célula. E qual a importância dele para a questão da vida? Então, nosso núcleo, como eu já mencionei para vocês, possui o DNA. O DNA, gente, o que é o DNA? Quando a gente nasce, né, no nosso desenvolvimento embrionário, o que deu origem, né, ao desenvolvimento embrionário do ser humano é a fecundação. Então, o espermatozoide fecundou o óvulo, o espermatozoide do seu pai, e fecundou o óvulo da sua mãe, e cada um dos seus pais e mães, né, o pai deu origem a 23 cromossomos e sua mãe deu 23 cromossomos. Juntando esses 23 cromossomos de cada, você tem, cada um de nós, 46 cromossomos. Então, cada célula nossa, ela tem um material genético, né, de DNA presente no núcleo celular, onde estão as instruções que regem a nossa vida. Então lá no seu DNA, se você tiver olho azul, no seu DNA vai ter a leitura em que ele dá a voz de comando que fala: fulano deve ter olho azul. No seu DNA também está presente que você deve ter pigmentação de melanina na sua pele ou não. Então, tudo que tem relacionado à síntese de proteínas, a forma do lóbulo da sua orelha, a forma do seu dente, as proteínas que compõem a sua retina, as proteínas que compõem a coloração do seu cabelo, tudo isso está no seu material genético. Então, o material genético seria a constituição, a cabine de comando para que seja regido a vida. Então, a partir da leitura do material genético, é que vai ser dadas instruções para a síntese de todas as proteínas e a síntese de todos
os padrões de comando para a expressão do fenótipo, que depois na aula de genética a gente vai mencionar com mais detalhes. Então, como já mencionado, de forma bem resumida, o material genético seria um livro onde estaria todas as instruções para a constituição do ser humano e a constituição da vida, ok? Bom, o material genético, gente, o DNA, e a gente tem uma molécula chamada RNA, que eu vou falar mais para frente para vocês, eles são compostos que são da classe dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, então, são o DNA e o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, beleza? E o RNA é ácido ribonucleico. Bom, esses nomes feios que eu já mencionei para vocês, não precisa ficar entrando muito em detalhes, mas eu quero que vocês saibam a origem desse desoxirribonucleico, porque o DNA será formado por base nitrogenada. O que acontece? Lá na aula de bioquímica eu falei para vocês que os carboidratos, os polissacarídeos, eram formados, né, como se fosse trem, de monômeros de monossacarídeos. Então a glicose ia se juntando para formar o amido ou a celulose e tudo mais. Eu também mencionei para vocês que as proteínas eram aglomerados, né, arranjo, né, de aminoácidos que iam se juntando e formando a molécula de proteína. Os ácidos nucleicos são a junção de bases nitrogenadas. Então as bases nitrogenadas ficam juntinhas, né, por meio de ligações, e elas conseguem formar o DNA, a molécula de DNA e a molécula de RNA. A gente tem dois tipos de bases nitrogenadas. Aqui na figura eu coloquei para vocês 5 delas. As bases purínicas ou bases de purina, que a gente tem como exemplo a adenina e a guanina, beleza? E as bases pirimídicas ou de pirimidina, que seria citosina, timina e uracila, ok? A timina e a uracila têm uma grande diferença, porque a uracila está presente só no RNA, anota isso aí. E no DNA, no lugar da uracila, o que a gente vai ter? A timina. Bom, então essas 5 bases nitrogenadas vão estar aí na composição do DNA e também na composição do RNA. De que forma? Vamos lá para a próxima figura. Então, essa estrutura, a estrutura do DNA, é uma forma helicoidal, né? Esse é o formato do DNA, que ele parece 2 miojos, né? 2 macarrões que se juntam enroladinhos, né? E formam essa molécula de DNA. Essa molécula de DNA foi uma grande descoberta para a ciência no século passado, quando Watson e Crick botaram no Prêmio Nobel, sugeriram a questão dessa fórmula do DNA, né, essa estrutura do DNA, mas quem descobriu realmente essa estrutura do DNA foi uma mulher que não foi reconhecida pelo seu feito, teve a sua ideia roubada, que seria a Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin foi uma cientista estadunidense que descobriu a estrutura helicoidal do DNA e teve a sua ideia roubada por Watson e Crick, que teve o mérito, né, pela Academia do Prêmio Nobel e receberam um Prêmio Nobel no lugar da Rosalind Franklin. Essa molécula de DNA que ficou tão famosa na época, até hoje esse modelo é aceito. Então as bases nitrogenadas, elas se juntam por meio de ligações e formam essas fitas de DNA, esse formato bem característico do DNA. Já o RNA é um pouco diferente do DNA. O RNA ele é uma fita simples. Ele é uma fita helicoidal, parecendo até um fio de telefone velho ou um macarrão também. E você consegue observar que ele é uma fita simples, ok? Então, como que vai ser o esquema, né, de juntar essas bases nitrogenadas para formar esses ácidos nucleicos? Bom, esse é o casamento que vai acontecer. A guanina sempre vai se juntar com citosina. Então vocês devem gravar isso aqui, gente. G com C, guanina com citosina.
Esse é que vai ser o ligante. Então, se a questão na prova do Enem colocar para você que o DNA tem uma base nitrogenada de guanina no outro lado, a fita complementar, ou seja, a fita que vai formar o formato helicoidal, deve ter obrigatoriamente do outro lado a citosina, para que case essas bases nitrogenadas, ok? Já a adenina, ela vai se ligar à timina no DNA. Ou seja, a gente tem adenina ligando com timina, guanina com citosina. É assim que as fitas complementares elas vão se ligar, beleza? E por que isso acontece? Por causa do padrão de ligação de pontes de hidrogênio, tá? Bom, essa figura tá bem errada, tá, gente? É só para vocês anotarem. Entre adenina e timina, só temos 2 pontes de hidrogênio. Já entre guanina e citosina, a gente tem 3 pontes de hidrogênio, ok? Essa parte de baixo, mais inferior, onde demonstra 3 pontes de hidrogênio entre timina e adenina, isso está errado, não é assim, tá? Então, vocês conseguem observar que a guanina, a ligação entre a guanina e a citosina tem uma ligação de hidrogênio a mais do que entre adenina e timina. Ou seja, a ligação entre guanina e citosina é muito mais forte do que a ligação entre adenina e timina. Então, se na prova perguntar para você qual é a ligação mais forte ou a ligação mais difícil, né, de ser quebrada, seria a ligação entre guanina e citosina, beleza? Bom, o que é de importante a gente saber, beleza? Vocês decorarem desse slide que a guanina sempre liga com citosina e a adenina sempre liga com timina. Então, quando a fita de DNA ligar uma com a outra, esse vai ser o casamento, ok? Esse vai ser o par complementar de cada base. Então, se eu tiver uma timina, na fita complementar, obrigatoriamente eu tenho que ter uma adenina. E assim com a guanina e a citosina da mesma forma. Agora, quando a gente for falar de síntese proteica, eu vou falar para vocês, mostrar para vocês que o RNA ele vai ter que casar com o DNA para que ele faça a leitura desse DNA. E aí, lembra que eu falei para vocês que no RNA não tem timina? É a uracila no lugar? Então, no lugar da timina, a uracila vai estar presente. Então, a uracila vai se ligar com a adenina. É da mesma forma, é a mesma lógica. A adenina vai se ligar com a uracila no RNA. Beleza? Então, anotem isso aí também. Então, vocês conseguem observar também nessa figura que além desse radical, né, adenina, citosina, as bases nitrogenadas elas apresentam uma pentose, que é um açúcar, né, então desoxirribonucleico, no caso do DNA, que ele tem formato de pentágono, então ele tem 5 carbonos. Na aula de química orgânica mais para frente vocês vão observar como que dá a nomenclatura desses carbonos, tá? Mas como ele tem 5 carbonos, a gente vai enumerar esses carbonos de 1 a 5, beleza? Também na extremidade, né? Na outra extremidade da base nitrogenada, a gente tem uma bolinha aí, que é o grupamento fosfato, essa bolinha rosa. Também faz parte da estrutura dessa base nitrogenada. Por que é importante saber dessas ligações fosfato, desse grupamento fosfato? Porque além das ligações entre as bases nitrogenadas, entre os radicais das bases nitrogenadas, a gente também vai ter uma ligação entre os grupamentos fosfato e as cadeias de açúcar, né, na lateral aqui, não só no cruzamento, né, no casamento dessas bases, mas também na lateral, ajudando na estabilidade da fita de DNA, que são ligações fosfodiéster, beleza? São ligações entre o fosfato e o açúcar, gerando, né, a estabilidade da fita do DNA. Beleza? E por último, para a gente encerrar a discussão sobre esse slide aqui, vocês conseguem observar que na ponta de cada DNA tem um 3 e um 5, 5 linha, 3 linha. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que os açúcares, né, presentes aí nas bases nitrogenadas, nos nucleotídeos, também chamados de nucleotídeos, o que acontece? As bases nitrogenadas vão formar os nucleotídeos.
e os nucleotídeos, eles têm a nomenclatura, né, de 1 a 5, como é um pentágono, você vai chamar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. E o que acontece? Numa extremidade, o carbono 5 é a ponta desse DNA. E na outra extremidade desse DNA, a gente tem o carbono 3, do último nucleotídeo formado. E o que acontece? Quando a gente vai fazer o sentido, né, de replicação do DNA, o sentido sempre vai ser do carbono 5' para o carbono 3'. E quando a gente for discutir essa questão da replicação do DNA, vocês vão observar que quando esse DNA se abre, o sentido da leitura dele é sempre do carbono 5' para o carbono 3', ok? Bom, aqui vocês conseguem observar as ligações fosfodiéster, que é a ligação aqui na lateral, beleza? Gerando a estabilidade da fita do DNA. Vocês conseguem observar também nessa figura as 3 pontes de hidrogênio entre citosina e guanina e também as 2 pontes de hidrogênio entre timina e adenina, beleza? Bom, aqui agora a gente vai começar falando da replicação do DNA. De modo geral, o que é replicação do DNA? É quando esse DNA precisa se duplicar, beleza? E há algumas situações específicas, como divisão celular, que esse DNA precisa se duplicar para que as células filhas, né? Então, se uma célula fosse dividir em 2, tenham a mesma quantidade de material genético. Então, ele vai se duplicar para dar a mesma quantidade de material genético para cada uma, ok? E aí, como que é esse processo? Essa fita de DNA toda enrolada em formato helicoidal, ela se abre, né? Ela vai ter uma abertura e começa a ser formada, né, uma fita complementar. Ou seja, essa fita amarela aí, que começa a ser formada, dando origem, né, a 2 moléculas de DNA, sendo uma molécula mãe, né, que é aquela molécula que deu origem, e uma fita filha, né, que foi aquela que foi formada por meio da complementação, beleza? E aí o que acontece? Esse tipo de replicação do DNA é um tipo chamado replicação semiconservativa. Anotem esse nome que pode estar aparecendo na prova de vocês mais para frente. Por que é semiconservativa? Bom, vocês conseguem identificar que dentro, né, desse DNA, quando ele se abre, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma fita mãe e uma fita filha. Então vocês viram que o DNA primordial, né, preservou a fita mãe. Ou seja, ele semi-conservou uma fita original. Ou seja, quando ele vai se replicando, ele vai sempre conservar uma fita original, beleza? Então a fita complementar é formada, mas a fita original ela é conservada, porque você teve uma duplicação desse DNA, formando 2 fitas, uma fita velha e uma fita nova. Então ele conservou uma fita velha. E por isso esse tipo de replicação é chamado de replicação semi-conservativa, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouco mais específico, de modo específico, essa replicação do DNA. Bom, a gente vai ter enzimas importantes que vão estar fazendo o papel aí de abertura dessa dupla fita do DNA. Modo de separar as ligações de hidrogênio existentes entre as bases nitrogenadas para que essa fita de DNA se abra para começar a fazer leitura. Então a gente vai ter várias bases nitrogenadas presentes na fita de DNA e a gente vai começar a formar a partir dos nucleotídeos, uma fita complementar. Então, lá na parte de cima, vocês conseguem observar que o sentido da fita vermelha que está sendo formada, ela é um sentido 5', 3', ok? Então, esse é o sentido normal, que vai se complementando a fita mãe, né? A fita do DNA original. Então ela vai sendo formada, está sendo formada na parte de cima uma fita contínua, que só está lendo, né, de forma a formar uma nova fita complementar. Agora, na fita de baixo, vocês conseguem observar que ela está descontínua, ou seja, está sendo vários pedacinhos. E o que acontece? Por que acontece isso?
Lembra que eu falei para vocês que o sentido deve ser sempre 5 linhas ou 3 linhas? De 5 linhas para 3 linhas? Como a fita, né, de cima já era uma fita que proporcionava esse tipo de leitura, a fita de baixo, né, a fita mãe de baixo que vai ser lida, ela é o contrário da fita mãe de cima que já foi lida anteriormente. E se ela é o contrário, o sentido está trocado, entendeu? E aí, para consertar esse sentido trocado e fazer a leitura do DNA do sentido 5 linhas para 3 linhas, começa a se fazer uma leitura descontínua de forma contrária para poder você conseguir ler no sentido 5 linhas, 3 linhas. E aí o que vai acontecer? Vai ter um monte de enzima, mais especificamente o DNA primase, o RNA primase, que vai colocar pedacinhos de RNA dentro dessa fita descontínua para começar a fazer a leitura. E aí você vai ter vários fragmentos de leitura dessa fita descontínua formando os fragmentos de Okazaki. Esse DNA descontínuo que vai ser formado, ele depois vai perder os primers, né? Esse RNA que é colocado pela RNA primase, né, é chamado de primer, e depois ele vai ser retirado e essa fita vai se juntar, essa fita descontínua ela se junta, beleza? Se você não entendeu, vai entender agora. Aqui, vocês conseguem observar que na fita de cima, né, é a fita descontínua, vocês podem observar que tem um RNA iniciador. Esse RNA iniciador, ele foi colocado pela RNA primase, que é uma enzima que vai colocar esse pedacinho de RNA para fazer o sentido da fita descontínua, beleza? Bom, vocês observam também, de acordo com a figura anterior, a formação dos fragmentos de Okazaki. A enzima, que parece também como se fosse um anel, esse anel roxinho, a topoisomerase, ela vai meio que desenrolando a fita do DNA para facilitar a ação do DNA helicase Bom, galera, continuando a aula anterior, que acabou cortando no meio, esse, né, DNA que vai ser aberto, né, para a leitura, ele tem várias enzimas envolvidas nesse processo, como eu estava mencionando para vocês, e uma delas é a topoisomerase. A topoisomerase é um anel, né, esse anel roxo, que vai fazer o desenrolar desse DNA. Então, esse DNA que está todo espiralado, né, como se fosse um macarrão, ele vai ser aberto, né, ele vai ser desenrolado pela topoisomerase. E vai ter outra enzima, né, que vai ser a DNA helicase, que é essa de coloração amarela aí, que vai fazer a abertura, né, dessas bases nitrogenadas para que seja possível a leitura do DNA e a formação da fita complementar. O RNA primase, né, a primase que vai colocar o RNA iniciador, tá, um pedacinho de RNA que vai ser responsável aí para a leitura da fita descontínua, e o DNA polimerase, que é a enzima principal que vocês têm que ter na cabeça de vocês, que é ela que vai fazer a leitura do DNA, ou seja, é ela que vai se polimerizar a fita complementar de DNA a partir dos nucleotídeos e das bases nitrogenadas, beleza? Bom, aqui na outra figura, vocês conseguem observar melhor essa diferença de fita contínua e descontínua. A fita contínua, como eu falei para vocês, foi aí sintetizada no sentido 5 linha, 3 linha. Agora, na fita da esquerda, né, que é a fita contrária, né, a fita da direita, vocês conseguem observar que se ela fosse lida do mesmo sentido que foi lido a fita da direita, ela não estaria no sentido 5 linha, 3 linha, mas sim no sentido 3 linha, 5 linha. E aí, para consertar, né, essa questão da leitura contrária, né, foi-se que o mecanismo que foi feito seria a leitura descontínua, ou seja, você coloca pedacinhos de RNA, consegue fazer a leitura descontínua de DNA,
formou pedacinhos de DNA chamado fragmento de Okazaki, e esses fragmentos de Okazaki depois vão se juntar, retirando esse primer de RNA, juntando somente DNA para formar a fita complementar nessa porção descontínua pela DNA polimerase e depois se ligando pela DNA ligase, beleza? Então, falamos de 5 tipos de enzima aí nesse caso: a topoisomerase, a helicase, a primase, a DNA polimerase e a DNA ligase. Tudo que termina com ase é enzima. Então são proteínas aí regendo esse processo de duplicação do material genético, beleza? Bom, uma coisa muito importante relacionada à leitura, né, depois para a síntese proteica, que eu vou falar mais para frente, é a parte dos exons e dos introns, tá? Os exons vão ser a parte de leitura e os introns seria a parte de não leitura. E aí a gente tem... Por que ocorre isso, né? Por que o DNA formado acaba que tem partes que lê e não lê? Bom, é muito importante que a gente tenha essa diferenciação, porque o nosso material genético tem todas as informações. E aí a célula, né, do cérebro não deve fazer a mesma leitura que a célula do dedão do pé. Então, porque elas são células de conformação diferente, necessitam de proteínas diferentes, e aí áreas do DNA não devem ser lidas, né, para você não ter uma célula diferente daquilo que deveria ser, que para ela exercer aquela função, e outra com esse padrão, né, de leitura do DNA. E aí, o que vai acontecer? Vai ter processos que, quando for fazer a leitura, né, para o RNA mensageiro, que eu vou falar mais para frente, você retira essas partes não lidas, tá? Que não necessitam ser lidas. Então, por exemplo, se eu tenho um gene, o que é um gene? O gene seria um pedacinho desse DNA que deve ser lido. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. O gene responsável pela coloração dos meus olhos. Esse gene ele vai estar específico num cromossomo, que eu vou falar o que é cromossomo mais para frente para vocês. Esse gene específico, o que seria? Eu falei para vocês que o material genético, né, seria como se fosse um livro cheio de instruções e o gene seria como se fosse uma página disso. Então, a página responsável pelas instruções da coloração do meu olho seria um gene desse DNA. Então, o gene é uma página do livro chamado DNA, beleza? Uma parte. Então, os genes, eles têm partes que devem ser lidas e as partes que não devem ser lidas. E quando essas partes, né, essa leitura do gene, né, para formar proteínas mais para frente, faz a leitura, essa parte que foi lida, né, das partes que não deveriam ser lidas, elas devem ser retiradas. E esse processo, né, de retirada, né, das partes não lidas seria o processo de splicing, tá? Que vai ocorrer no RNA mensageiro. Grava esse processo, que mais para frente, quando a gente falar de síntese proteica, vocês vão entender a importância desse processo, do splicing do RNA, beleza? Bom, uma pausa aqui, retornamos agora à formação do cromossomo. O que acontece? Eu falei para vocês que o DNA ele se espirala, né? Ele se aglomera formando a cromatina, beleza? Mas só que em determinados momentos, como na divisão celular, a gente forma os chamados cromossomos, tá? Que são estados de alta espiralação da cromatina, alta condensação do material genético, que forma esse formato de borboleta que seria o cromossomo. E o que é composto do cromossomo? O DNA ele começa a se enrolar em bolas de proteínas chamadas histonas. Então ele começa a se associar essas proteínas e se enrolar nelas. E aí ele vai se condensando, ficando muito condensado, né? E formando esse cromossomo, que aí vai ficar disperso aí no núcleo de cada célula, beleza? Esse cromossomo ele tem vários estágios de formatos. Então, o primeiro estágio seria o DNA, né, propriamente dito, a fenda, né, a fita helicoidal do DNA. Depois, esse DNA se enrolando nas proteínas histonas, que são essas bolas verdes.
Depois um estágio de condensação, né, que você não consegue observar mais as histonas. Outro estágio mais condensado e, por último, a formação do cromossomo, onde vai ter muito condensado, muito material genético. Beleza? E esse material genético, ele deve se condensar para facilitar o processo de divisão celular, por exemplo. Beleza? Porque é muito mais fácil você transportar, né, para as células filhas um material genético condensado do que um material genético todo desenrolado, porque uma fita de DNA tem um tamanho muito gigantesco. Beleza? Então, o cromossomo aí fica basicamente nesse formato de borboleta, né, como se fosse uma borboleta, e ele tem um cinto, né, no meio dele. Esse cinto pode estar disperso em outras regiões, mas de forma geral, esse cinto fica no meio, e esse cinto, né, que fica apertando o cromossomo no meio é chamado de centrômero, beleza? Bom, outra questão, uma estrutura importante do cromossomo também é o braço do cromossomo, onde vão estar presentes os genes, né, que seriam a partes do cromossomo, partes do DNA, responsáveis pelos padrões de síntese proteica, né, de comando das funções vitais, e o telômero, né, que seria a pontinha do cromossomo, que estaria responsável pela proteção desse cromossomo. E muitos estudos relacionados com câncer, com envelhecimento, diz que a gente tem encurtamento dos telômeros. Ou seja, essa capinha de proteção do cromossomo, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai se desgastando. E aí começa a surgir danos na molécula de DNA e a nossa célula, né, ela começa a ter disfunção, produzindo proteínas mais envelhecidas, mais disfuncionais, gerando o padrão de envelhecimento. A mesma coisa ocorre nas células do câncer, né? Então, o material genético ele pode ser lesado, mutado, por causa do encurtamento dos telômeros, né, que faz a proteção. E aí você tem um desenvolvimento da célula maligna, tá? Do câncer, que a gente vai falar na próxima aula. Então, gente, conceitos importantes. Falei para vocês o conceito de gene, de cromossomo e agora o conceito de cariótipo, código genético e genoma. O que acontece? O cariótipo, gente, é a junção de todos os cromossomos de um indivíduo. Ou seja, todos nós, né, se a gente não tiver uma anomalia genética, a gente possui 46 cromossomos. 44 cromossomos não sexuais e 2 cromossomos sexuais, ou seja, fazendo 46 cromossomos. Então é o nosso cariótipo, beleza? O cromossomo, já falei o conceito de cromossomo para vocês, de gene. O código genético é a formação das bases nitrogenadas, né? A disposição que essas bases nitrogenadas para dar as informações para a síntese proteica, beleza? Então, vocês vão observar mais para frente o conceito de códon, que seria a união de 3 bases nitrogenadas, né, dando uma instrução para a ligação de um aminoácido para posteriormente formar uma proteína. Eu vou falar esse processo mais para frente, com calma, tá? E o genoma, o que acontece? Muito tempo atrás começou-se, né, os cientistas, um interesse de formar o projeto Genoma Humano. E o que seria o projeto Genoma Humano? Seria fazer a leitura máxima do DNA para entender todos os genes relacionados com o ser humano. Então o genoma seria a leitura de conhecer todos os genes responsáveis por tudo que o ser humano tem. Fazer a leitura total do DNA, saber de padrões de coloração de cabelo, cor dos olhos, formato de nariz, formato de orelha, formato de tudo. E aí tudo fazendo a leitura do material genético, até descobrir previamente doenças relacionadas ao material genético. Então, isso seria o genoma. Aqui, uma foto para vocês do cariótipo, ou seja, a gente tem pares de cromossomos, juntando 44 cromossomos, e 2 cromossomos sexuais, que seria o cromossomo Y e o cromossomo X. Então, a gente tem aí um indivíduo masculino, tá? Os homens, eles apresentam cromossomos sexuais XY e as mulheres apresentam o cromossomo sexual XX. Mas na aula de genética a gente vai falar mais especificamente sobre esse padrão de cromossomo, tá? Bom,
agora a gente vai falar da famosa síntese proteica para ilustrar tudo a importância do DNA. E aí, o que acontece na síntese proteica? Bom, gente, tudo relacionado ao nosso corpo, o formato da nossa pele, o formato das nossas unhas, nossos dentes, coloração do cabelo, o formato do nosso cabelo, vai estar relacionado com o padrão de proteína que é sintetizado. A gente precisa sintetizar proteína, nossas organelas são formadas por proteínas. Então, as proteínas têm de extrema importância no nosso organismo. E a síntese proteica, né, ela vai ser feita a partir de bases nitrogenadas, bases de nitrogênios, os nucleotídeos, né, presentes no DNA, que vão dar a voz de comando, como eu já mencionei para vocês, para que eu quero que sintetize a proteína que dá o olho verde de determinado indivíduo. Eu quero que sintetize a proteína X, que vai dar a coloração acastanhada do cabelo de determinado indivíduo. E assim sucessivamente. Eu estou explicando de forma bem geral para vocês entenderem como que é o processo de síntese proteica. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter, primeiramente, um processo de transcrição. E o que é o processo de transcrição? O processo de transcrição é, literalmente, a gente abrir o DNA novamente e, a partir dele, fazer a leitura em uma fita de RNA. Esse RNA será chamado de RNA mensageiro. E por que ele é chamado de RNA mensageiro? Porque ele é formado simplesmente para fazer a leitura do DNA, pegar a informação que está nele e levar para fora da célula para que falar assim, ó, o DNA está mandando fazer isso aqui. Então o RNA mensageiro ele vai estar com a mensagem, ele vai fazer a leitura do DNA, ele vai ser originado por causa da leitura do DNA e aí ele vai para o citoplasma para ser traduzido, ok? E aí, conforme o processo de tradução desse RNA mensageiro, começa a ser sintetizado as proteínas. Ou seja, você teve um processo de transcrição do DNA, gerando uma mensagem. Essa mensagem vai para o citoplasma e aí essa mensagem vai ser traduzida. E esse processo de tradução vai formar as proteínas, beleza? Bom, aqui a gente consegue ilustrar melhor esse processo. Então, esse RNA foi transcrito em um RNA mensageiro. E aí vocês conseguem observar que o RNA formado ele tinha partes vermelhas e partes verdes. E vocês viram que o RNA ele perdeu as partes verdes, ou seja, essas eram as partes que não deviam ser lidas, beleza? E aí sofreram um processo de splicing, que eu falei lá atrás para vocês, e aí ficou só a parte que deveria ser lida. Então, isso é importante para a gente não ler proteínas erradas, não formar proteínas que não deveriam ser formadas. Então, o processo de splicing é para dar uma segurança de que se forme somente proteína que o DNA está mandando produzir, beleza? Naquele momento. Então, teve primeiro o processo de transcrição, o RNA sofreu um processo de splicing, que é trabalhar esse material genético, e aí formou o RNA mensageiro, né? Esse RNA mensageiro, ele vai para o citoplasma para ele ser traduzido em uma cadeia de proteína, beleza? Formando os polipeptídeos e depois formando a proteína, a estrutura primária, secundária e terciária que eu já mencionei para vocês. E aí, como que vai ser o processo de transcrição? Então, a fita de DNA ela vai se abrir e aí vai se ligar uma enzima chamada de RNA polimerase. O que acontece com RNA polimerase? Ele vai começar a ligar da mesma forma que aconteceu lá na replicação do DNA, de ligar nucleotídeos ao DNA complementar, né, a fita de DNA, formando as ligações para originar a fita simples de RNA. E aí esse RNA vai ser transcrito, essa mensagem vai ser formada por meio da ligação desses nucleotídeos, ok? A enzima responsável é a DNA polimerase, e aqui ó, vocês conseguem observar, ó, a adenina se liga com a timina do DNA, depois a adenina se liga com a timina do DNA, citosina se liga com guanina, citosina se liga com guanina, e a uracila
vai se ligar à adenina do DNA, beleza? Eu estou indo bem na ordem. Depois a adenina se liga com a timina e a citosina se liga com a guanina. Ou seja, a gente vai formando uma cadeia desse RNA, beleza? Mensageiro, que vai levar a mensagem. Bom, e aí essa mensagem, né, ela chegou no citoplasma, ali no retículo endoplasmático rugoso, que é onde estão os ribossomos, e aí virá, né, para cima desse RNA, o RNA ribossomal, que é o que forma o ribossomo. E aí o que acontece? Esse ribossomo ele vai se ligar ao RNA mensageiro e vai começar a fazer a leitura desse RNA mensageiro, fazer a tradução dele. E aí o que vai acontecer? Esse ribossomo ele vai fazer a leitura e ele vai formar a cadeia de polipeptídeos, a cadeia de aminoácidos. E quem vai trazer esses aminoácidos do lado de fora da célula para dentro da célula, né, para perto ali da RNA mensageiro, é o chamado RNA transportador. Vocês estão vendo aí essa estrutura espiralada dentro do ribossomo, no sítio P e no sítio A, tá? Que são locais no ribossomo. Então, esse é o RNA transportador. E ele que vai trazer o aminoácido, né, que vai compor as proteínas. Tá, e como que eu sei que aminoácido eu vou ler? Que aminoácido eu vou trazer? Como que o RNA transportador ele sabe? Bom, quem vai dar a leitura disso é o RNA mensageiro, que vai trazer a informação do DNA, beleza? E como que essa informação é passada? Bom, a gente vai ter o padrão de códon. O que é códon? É uma trinca de bases nitrogenadas. O que é uma trinca? São 3 bases nitrogenadas, ou seja, a cada 3 bases nitrogenadas, formando um códon, a gente vai ter um aminoácido que vai ser trazido. Ou seja, no RNA mensageiro, a leitura seria o A ou G. O que o A ou G pede para que o RNA transportador traz? O aminoácido metionina, beleza? Então, a leitura, né, do RNA mensageiro vai ser da seguinte forma. Quando o ribossomo identificar o A ou G, né, a trinca, né, o códon A ou G, ele já sabe que é metionina. E aí ele vai avisar o transportador, traz a metionina aí. Aí vai ler de novo. O UUU é responsável pelo aminoácido fenilalanina. E aí ele vai falar para o transportador, traz aí o fenilalanina. E aí sucessivamente vai se ligando, né, traduzindo esse RNA mensageiro. Bom, aí o ribossomo vai lendo esse RNA mensageiro, o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos, e cada aminoácido que vai sendo lido, ele vai ser juntado uns aos outros, formando a cadeia de polipeptídeo, né, que é a proteína, né, que vocês conseguem observar que parece um colar de pérolas aí nessa figura, beleza? Então é assim que é feito o processo de tradução. Bom, ilustrando o que eu falei para vocês, essa é uma tabela, né, muito relacionada à questão da leitura das trincas de bases nitrogenadas. Então, cada vez que no RNA mensageiro tem uma trinca de bases nitrogenadas, ela é responsável pela leitura para trazer o aminoácido específico. Então, eu tenho a fenilalanina, a UC também é uma leitura da fenilalanina, a UOA, se eu ler isso, é leucina que eu quero, a CUU, leucina também, a UU, eu quero isoleucina, e assim vai. Então, cada tipo de trinca, né, de códon vai ser responsável pela leitura, né, de um aminoácido, para dar instrução para trazer um aminoácido, beleza? Vocês conseguem observar aqui nessa figura novamente que a gente tem um anticódon. O que acontece? O RNA transportador ele vai se ligar ao RNA mensageiro ali na altura do ribossomo e fazer o casamento. Ah, o RNA ribossomal viu que tem o A ou G. Vou ver se tem mesmo. E aí forma um anticódon, que é a complementação, tá? Então, se eu tinha o A no anticódon, no códon, né? No anticódon eu vou ter o U. Se eu tenho o U no códon, né, lá no primeiro, eu vou ter o A no anticódon. E assim sucessivamente, no mesmo padrão que eu mencionei para vocês de ligação. Beleza? Bom,
E aí, a partir daí, a gente vai formar as proteínas a partir das instruções do RNA mensageiro. E aí, você tem a leitura do DNA em RNA, dando as instruções para a formação da síntese proteica. Bom, gente, isso é muito importante, essa tabela, porque qualquer troca, né, de bases nitrogenadas, se você tiver a deleção de uma base nitrogenada, se você tiver uma adição de base nitrogenada no DNA, se você tiver uma supressão, você altera toda a leitura e aí você pode criar proteínas deformadas, beleza? E por isso, né, que as mutações que incidem sobre o DNA, né, podem alterar a síntese proteica e gerar mutações para as células, às vezes danosas, deletérias. E quando a gente fala de genética, é muito importante vocês entenderem essas bases da genética, as bases do DNA, para saberem por que as mutações podem incidir muito na questão da alteração do material genético, beleza? Beleza, gente? Terminada a aula de hoje. Eu sei que esse conteúdo é um pouco complexo, né, para entendimento, mas caso tenha alguma dúvida, podem me chamar, a gente faz videochamada, qualquer coisa, para que você sane as suas dúvidas, beleza? Até mais, um grande abraço, estarei sempre à disposição.